do parasito localizado nessa região é cefaleia, febre, anomalias focais, manifestando paralisia leve ou até mesmo uma perda completa da coordenação muscular, convulsões, confusão mental, convulsões e letargia, podendo essa desenvolver para o coma e até mesmo a morte do paciente. E por último, nós temos a generalizada, que é uma forma rara de evolução mortal, ainda não se apresentam mais a resposta imunológica normal. E eu não coloquei aqui, mas acho já que nos pacientes imunodependentes, elas se apresentam de uma forma sistêmica, causando comprometimento meningoencefálico, miocárdico, pulmonar, digestório, ocular e até mesmo testicular. E por último, nós temos a toxoplasmose em pacientes imunodeprimidos, que apresentam lesões focais vistas com maior frequência no cérebro, causando uma encefalite lenta no início e extremamente progressiva com o passar do tempo, causando febre, dor de cabeça, confusão mental, desorientação, tontura, alteração dos reflexos, convulsões e coma. Acho que não acabou Ela falou de tudo. Fala uma parte importante do parasito. A gente tem que prestar atenção na parte apical dele, que ele contém todas as espécies de vesículas, que contém enzimas especiais dentro dessas vesículas, como o ginconoide, a rubífera, que quando ele invade a célula hospedeira, ele libera as enzimas que ele tem dentro disso e faz ele forma um vacúolo parasitório apropriado. Ele fica protegido da liso, uma prótese, esse tipo de coisa. E ele usa essa região também para se ligar na célula. Ele consegue se ligar na célula dentro de entre 15 e 75 minutos, 15 a 75 segundos, ele consegue penetrar dentro da célula. Ele é um parasita bem ativo, ele usa muita energia para fazer isso, ele faz movimentos de rotação, ele faz giros, ele desliza na membrana. Ele é inteligente. Os tipos aqui já fui falado. O ciclo do parasita. O gato é o hospedeiro definitivo do parasita. Ele adquire esse parasito de animais que já estão infectados com os cistos, ou então com os traqueoídeos mesmo. Aí quando esse parasita chega no intestino do gato, a primeira parte da reprodução vai ser uma parte assexuada. Ele vai penetrar dentro da mucosa intestinal, aí os parasitas vão se multiplicar, dividir. Aí a segunda etapa dentro dos gatos vai ser uma diferenciação de gametas. Uma parte na parte dos protozoídeos, eles vão sair e eles vão se diferenciar em microgametas, que vai ser o masculino, e os macrogametas, que vai ser os femininos. Aí esses masculinos, eles se dividem várias vezes, chegam a ser virar cada parasita que tinha se transforma em 10, mais ou menos, tipo caminho dele. Aí eles saem da célula e vão até a célula feminina para fecundar ela. Aí você vai formar os cistos para ser liberado na célula. Cada vez que o gato detecta, ele detecta geralmente mais ou menos 5 milhões de ossos imaturos. Então é muito parasita ser liberado. Aí quando um animal, ruminante, alguma coisa assim, em contato, ele vai se contaminar novamente. Caso a gente que esteja contaminado por ele, não ocorre essa fase sexuada do nosso intestino. A causa disso ainda não foi descoberta, porque agora que eles conseguiram fazer em laboratório de cultura um intestino artificial no lugar, para conseguir ficar vendo essas reações para tentar descobrir por que eles só ocorrem nos felinos. E ainda no meio de cultura não é rápida a evolução igual acontece dentro do gato mesmo. Uma coisa que leva 15 minutos aqui, na cultura leva 15 dias. No caso da mãe, é acidental. O homem é por acidente, praticamente, né? O homem é comendo carne mal passada, às vezes está o ruminante está infectado, ele vai poder. O homem está entrando em contato com as peles do gato. E esses ossos, eles conseguem permanecer por 5 anos no ambiente, se ele estiver úmido. Ele também, se você passar desinfetante, esse tipo de coisa, eles são resistentes a desinfetantes. Então, não adianta, por isso tem muita gente contaminada. Outro detalhe é que, assim, quando
a pessoa... um detalhe maior também, que literalmente são gatos jovens que passam isso. Porque na primeira vez que o gato pega a doença, ele passa, ele cria os ossos e transmite, ele caga, detecta os ossos. Quando ele pega pela segunda vez, geralmente só metade, uns 60% desses gatos, só porque ele também vai ter uma resposta imune para o protozoíta. Então, só mais ou menos 60% vai continuar passando a doença para frente. Na terceira vez, quase nenhum gato já passa. A partir da quarta vez, nenhum gato vai continuar passando a doença adiante. No caso da mãe, quando ela adquire, na mãe ainda, quando a mulher está grávida, ela adquire o protozoíta, o problema é que, às vezes, ela vai estar com o sistema imunológico baixo, o protozoíta vai conseguir sair e atravessar a placenta. E ela vai chegar até o feto. O feto ainda não tem um sistema imunológico assim, bem definido. Ele não vai conseguir reagir, por isso é tão perigoso o protozoíta lá dentro. Porque, em questão de dias, ele consegue já infectar todas as células do corpo. No nosso caso, o nosso sistema imune, quando ele regride da forma de trofozoíta para parasitoído, é por causa que está ocorrendo uma resposta imune no nosso corpo. Então, alguns trofozoítos fogem para dentro da célula e eles se insistam novamente e criam uma proteção mais forte ainda desses vírus e eles ficam resistentes até a ação do nosso sistema imunológico. Ele diminui o metabolismo dele e ele consegue viver por décadas sem acontecer nada. Com ele nem com a gente, ele fica lá parado. Mas só que ele continua se produzindo lentamente. Vai chegar uma hora que vai estar com muitos protozoítos lá dentro, vai romper a célula, eles vão cair fora da célula e você pode se contaminar novamente com eles. Se você tiver algum problema imunológico nessa época. Tem mais um detalhe? Pode perguntar. Então, Fábio, só o gato elimina os cistos, né, que caem na pele. E aí o gato contamina com o cisto e vai parar na carne do gato. Ele vai no intestino e para na carne, porque se você comer a carne mal passada, pode ter... A única célula que não é afetada com isso daqui serão as células nucleares, só as hemácias mesmo. Eles só não conseguem infectar a hemácia por causa que, para eles se multiplicar dentro dos pseudocistos que eles criam dentro dos macrófagos, tipo de coisa, eles precisam de um metabolismo muito forte. E ele possui poucas mitocôndrias, não tem energia suficiente para eles conseguirem multiplicar naquele ritmo que ele necessita. Então, ele dentro da célula, ele se aproxima dentro das mitocôndrias da célula hospedeira e começa a roubar energia da própria célula para ele conseguir se multiplicar. Como nas hemácias não tem mitocôndrias, é outro processo de produção de energia para a hemácia, ele não consegue se multiplicar nela. Então, nas células das hemácias não tem. Quando o gato faz o velho, sai dele, então... 2007, 5 anos. Alguém tem uma pergunta dessa parte? Pode depois a gente vai conversando. Bom, pessoal, vou falar do diagnóstico. O diagnóstico consiste em clínico, que seria o sintoma, laboratorial, que são testes serológicos, também o exame direto, que é a certificação de materiais, e corte histológico, que seria a biópsia. O clínico, se for isolado, ele é quase que impossível devido à pouca clínica do paciente. O paciente geralmente não manifesta sintomas, e quando apresenta sintomas, são bem parecidos com alguma outra doença, como seria a gripe. O laboratorial é o mais utilizado para diagnóstico. É um teste imunológico e sorológico, onde quantifica em ciclo, em níveis de ciclo, a quantidade de anticorpos circulantes no organismo. O exame direto é a demonstração do parasita na forma de saquistroído pela centrifugação de materiais, onde consiste na centrifugação e fazer a lâmina com sedimento e é forado também pelo método de Rienza, só que esse método ele é usado em casos extremos, na fase aguda. Também é feito corte histológico e ocorre a demonstração de cisto, mas esse exame não é muito utilizado devido por ser invasivo e teria já que estar contaminado alguns órgãos também para poder estar fazendo esse exame.
baseada nos corpos IgM e IgG. IgM seria a fase aguda, que geralmente ele se manifesta na infecção após o 5º dia de infecção, vindo a cair com mais ou menos semanas, meses. O IgG, a fase crônica, seria, ele geralmente começa a ter a sua atenção, né, mais ou menos na segunda semana, temos títulos altos da sexta semana à 8ª semana, quando ele vai na infecção. Só que o IgG ele vai caindo conforme o tempo de infecção, mas ele vai continuar em níveis baixos no organismo durante toda a vida. Aqui tem uma forma para vocês, ó, IgE negativo, IgG negativo, significa que o paciente não entrou com contato com a doença. IgM positivo e IgG negativo pode ter infecção aguda, recente ou falso positivo. O mais comum é o falso positivo, porque geralmente o IgM caminha junto com o IgG. Mas caso pegar durante esses 5 dias antes de fazer esse exame, nesses dias de 5 dias antes, pode ter que ter esse resultado positivo do IgM e do IgG negativo. Mas nesse caso aqui deve ser avaliado melhor, por causa pode acontecer falso positivo. IgM positivo, IgG positivo, infecção pelo toxoplasmose recente. IgM negativo, IgG positivo, infecção por toxoplasma há mais de 1 ano. IgM positivo, IgG não, acho que eu voltei. IgM positivo, IgM negativo, infecção aguda ou recente. Aí eu falei, tá? Então, IgM negativo e IgM positivo, infecção pelo toxoplasmose há mais de 1 ano. IgM positivo. Calma. Agora vai. IgM positivo, IgG positivo significa que você está com toxoplasmose recente. Mas esse exame aqui, mais ou menos para você ter uma ideia. Isso aqui não pode ser seguido, porque o seu imunológico da gente pode acontecer algumas falhas. E no caso do IgM, ele pode persistir no organismo até 1 ano. Casos aí, dependendo do método que você for fazer para diagnóstico, pode pegar um desses IgM, parecer que seja uma